andou crescendo ultimamente, então eu acho que vamos ter pessoas novas, e quando foi postado hoje o tema da live, muita gente demonstrou interesse, então eu estou esperando bastante gente aí. Então faz uma coisa, entra, fala de onde você é, aproveita e marca uma amiga ou um amigo que você acha que vai se interessar por este tema capacitismo. Capacitismo. Olá, boa noite, amiga, tudo bem? Tudo bem, hoje um pouco melhor, consegui fazer as unhas de Ah, eu tô novo, no mesmo time. tô com os cabelinhos direitinho também, tô até me sentindo gente de novo, sabia? Até Pô, tá parece. até vermelho. Eu de vermelho e eu de onça hoje. Esse aqui não é bem vermelho, não. Na verdade, é porque a luz muda, né? É tipo um vinho, assim. É que hoje tá frio aqui. Tá frio aí? Aqui também, moletom. É, assim, frio, né? Frio São Paulo, assim. Tipo, agora deve estar uns. Vou até olhar, fiquei curiosa. Quantas pessoas entram aí? Não, aqui em Porto Alegre fez 17 16. graus hoje. 16. Quando eu morava em Aqui Estocolmo, deve dava estar isso. 16, a gente tava de camiseta na rua. Não, aqui deve estar isso Eu também. E cheguei hoje a sair de 14 graus com camiseta na rua. Mas, enfim, vamos tudo a fazer ver o com Corona News. Corona News. Oi, a Priscila de Belo Horizonte. Priscila, bem-vinda. Marca aí umas amigas, uns amigos que você acha que vai gostar. Corona News. Vamos começar falando de Corona News? Deixa eu ver o que eu Corona News. Corona Quais News. são as do dia bom? A que eu estou muito preocupada com a do dia é que nosso presidente mandou vir uma medicação que a gente já está ouvindo falar há algum tempo, né? Que talvez funcione e tal, mas que os médicos ainda não chegaram num consenso, os médicos ainda não chegaram numa conclusão e por isso ainda não foi dito nada oficialmente, mas ele está achando que ele sabe e aí ele está mandando vir a medicação mesmo sem comprovação médica. Aquelas coisas que estão acontecendo no Brasil nesse momento, né? Eu acho que falta muito conhecimento de ciência, né? Eu acho que a gente devia ensinar a ciência melhor nas escolas. Porque a verdade é o que está acontecendo é um desconhecimento da ciência. Porque Uhum. você liberar um medicamento, qualquer coisa, com base em fulano tomou e funcionou, e Uhum. assim, relatos pessoais e relatos médicos não são evidência científica. Para você ter noção, tem um monte de gente por aí falando que está tomando MMS, que é aquele dióxido de cloro, e que ou curou o corona, ou está imune ao corona, esse tipo de coisa. Então, relato pessoal é isso, né? Então, se não tiver testes controlados, com pessoas usando aquilo, pessoas achando que estão usando aquilo, mas não estão, e aí você compara os resultados e tudo, a gente não sabe se é autossugestão, se a pessoa sarou sozinha, se a pessoa nunca teve corona, ou se realmente aquele remédio está funcionando, né? E é por isso que precisa de tanta validação, até porque tem muito efeito colateral o negócio, né? Exatamente, e é por isso que os médicos estão esperando para dizer alguma coisa, né? Eles estão testando mesmo nas coisas acontecendo, assim, é o único jeito nesse momento, assim. Mas eu ouvi dizer que, inclusive, esse remédio causa uma série de complicações cardíacas e tal, e Sim, aí as pessoas vão começar a se automedicar, olha o perigo disso, é. né? Então, de novo, uma coisa que a gente tem batido muito aqui, que é a irresponsabilidade do nosso chefe de Estado nesse momento, né? Que é continuar falando coisas sem limite, assim, nenhum, sem filtro nenhum, e botando mais uma vez a população em risco. Hoje eu saí de casa, faziam muitos dias que eu não saía, eu fui Eu tenho obrigada a ir no saído até a banco. portaria para descer com os cachorros só. Não, eu fui obrigada a ir até o banco, olha que loucura, porque o aplicativo, a meu banco é a Caixa, e o aplicativo da Caixa não está funcionando, porque obviamente deve estar uma turbulência dos cadastros, Sim. né, para poder receber o benefício. E aí eu com as contas todas e tipo, gente, vou ter que ir no banco e saí tão nervosa, eu fiquei tão nervosa de sair, assim, porque me deu aquele pânico de, nossa, eu tô saindo e eu posso trazer para minha casa. E aí Eu saí com máscara, tudo seguindo todas as recomendações. E eu fiquei muito impressionada com a diferença da quantidade de pessoas na rua da última vez que eu saí, assim. Muita gente na rua, São assim, Paulo está voltando a ter trânsito. muita gente na rua, e assim, parte dessas pessoas de máscara, mas boa parte sem. A É. loucura toda, assim, né? Que a gente já falou aqui dessas mensagens desencontradas, assim, né? Que a gente não tá, que as pessoas não estão sabendo o que acreditar. Aqui, todo mundo que eu dispensei, eu continuei pagando, né? Então a gente tem uma moça que trabalha aqui, que é a Fabiana, que trabalha com a gente desde que eu era bebê. E eu mandei ela ficar em casa e estou pagando normalmente. Ainda tinha uma faxineira que vinha uma vez por semana para ajudar mais com o grosso. Também dispensei, continuo pagando.
E dispensei também a menina que passeava com os cachorros, porque como são cachorros grandes que têm tendência à obesidade, eles têm que fazer 2 passeios grandes por dia, sabe? E aí essa moça já trabalhava aqui no bairro mesmo, fez um precinho bacana e a gente pagava ela para passear com os dois. Resultado, eu fiquei pagando ela durante as 2 primeiras semanas de quarentena. Final da semana passada ela falou: olha, André, eu vou voltar a trabalhar porque você foi a única que topou continuar pagando e eu não tenho condições, nem eu, nem o rapaz que trabalha comigo, a gente precisa de dinheiro, então eu vou voltar. Segunda, ela, como eu não tinha falado, eu fiquei tão em choque com aquilo que eu nem falei nada. Aí, segunda, ela passou aqui e pegou os cachorros. E aí eu falei com o Leandro, falei, ela não vai passar mais. Por mais que ela me fale que ela já vai vir no prédio de qualquer jeito, que de qualquer jeito ela vai estar aqui, porque ela vai pegar os cachorros, eu não quero ter, assim, um dedinho de responsabilidade se ela ficar doente. E hoje eu fui descer com os cachorros e é engraçado, porque eu desci com os cachorros para eles fazerem o xixi deles e eu encontrei com ela na garagem, com os outros cachorros das pessoas que não dispensaram ela. E na hora que eu fui sair com os cachorros, tem a entrada de serviço, né, do prédio que você sai com os cachorros. Gente, um congestionamento de diarista, empregada doméstica e tudo ali, que eu fiquei completamente chocada como que as pessoas não estão dispensando as diaristas e as empregadas domésticas. Não estão. Aqui no meu prédio é muita gente, e é justamente no prédio em que eu tive problemas, porque eu bati panela uma vez e eu fiz uma projeção no prédio da frente de Flora Bolsonaro. Todo mundo me odeia, entendeu? Mas é o cidadão de bem que não dispensava as domésticas. Mas, assim, cara, essas coisas não me chocam. Eu espero outra coisa, mas não me chocam, porque a gente está falando de novo de uma sociedade, a gente está falando de pessoas extremamente privilegiadas, a gente está falando de uma sociedade que não entende nem o que é privilégio, que não quer falar sobre isso, que foge dessa conversa doidado. É uma sociedade preconceituosa, racista, machista, capacitista. Então, as coisas, e assim, principalmente existe essa questão da desigualdade, que eu acho que é a principal abismo, assim, né? Então, nessa sociedade, para mim, não me choca em nada, assim. Essas pessoas não dão conta das suas vidas sozinhas, elas precisam disso, e elas não veem essas pessoas que trabalham na casa delas como pessoas como elas. É como se fosse, até vai casar um pouco com a conversa de capacitismo. É um nível inferior. No final das contas, o preconceito é sobre isso, é sobre colocar em níveis os seres humanos. É quase não pessoa, né? Igual eu vi uma vez falando que na época da escravidão no Brasil, que os negros eram colocados como não pessoas. Então, tudo bem você matar, você maltratar, você estuprar. Sim, é uma outra ideia de humanidade, é como se fosse outro tipo de humanidade, é um tipo de humanidade que merece muito menos respeito, muito menos tudo, né? E tudo bem, tá tudo certo, ninguém se importa. Então, não me choca, de verdade, não me choca. Assim. Me choca que o governo não tem atitudes mais de governo, né? Que é tipo assim, não, elas não vão trabalhar, porque elas não vão. Né? Essa falta do Estado, nesse momento, é muito crítica. Assim. A Verônica, do Faxina Boa, fez um post hoje contando que ela recebeu uma mensagem de um cidadão perguntando se ela estava fazendo faxina, e ela falou que ela já não estava mais com essa profissão, mas que mesmo assim as meninas que ela conhece do Faxina Boa que fazem faxina não estão fazendo por causa da quarentena. E aí diz que a pessoa respondeu assim, nossa, eu jurava que quem fazia esse tipo de serviço precisava de dinheiro. Aí ela comentou, ela falou, cara, para mim, simplesmente todo mundo que trabalha é porque precisa do dinheiro, entendeu? Mas assim, né? Então esse é o nível do... Não, e esse é o jogo, né? E é o jogo do poder também, porque daí eu jogo com o dinheiro e eu te obrigo a fazer aquilo que não é bom para ti, que vai botar tua vida em risco, mas eu te obrigo porque eu tenho poder, né? O dinheiro é meu. Então, é aí que tá, assim, é uma falta brutal de consciência, mas aí é a bola de neve, assim, acho que para encerrar nosso Corona News, mas já entrando um pouco no nosso assunto, porque as coisas se misturam muito, essa sociedade que não quer falar sobre privilégio e que não quer conversar sobre esses lugares diferentes que a gente colocou as pessoas. E enquanto isso acontecer, a gente vai continuar numa sociedade desigual. Por isso que cabe, o que os ativismos fazem, na verdade, é essa pressão, né? Essa pressão constante para que isso seja olhado. É isso que o ativismo no Brasil é muito sobre isso. Assim, é uma pressão para que isso seja olhado e a gente começa a colocar as pessoas com um olhar de equidade e um olhar de humanidade igual nesse sentido, assim, né? Mas sempre com equidade. Enfim, Corona News. Corona News is over. Aí, por falar em pressão do ativismo, né?
Aconteceu uma coisa essa semana e, assim, me pegou tão... Essa semana foi tão difícil para mim, por motivos que eu já detalhei aqui, né? Do Theo não dormindo e tudo, eu estava muito cansada, eu chorei, enfim, não foi fácil. E aí me marcam a galera, porque sempre que acontece essas coisas, eu não sei, acho que as pessoas acham que eu tenho a obrigação de me pronunciar. Então, sai 200 pessoas me marcando no vídeo. Também fui super marcada. Dois comediantes, porque eu coloco até entre aspas, porque pessoa que precisa disso para fazer graça, para mim, não é comediante. Depreciando os rapazes autistas daquela banda Time Out. E o ápice do vídeo, que me deu até um... assistiu? Oi? Tu assistiu todo? Eu assisti todo, com muito mal-estar, muito mal-estar. E a hora que mais me incomodou foi na hora que o cara falou assim: ah, mas como que a gente não vai fazer piada com uma banda que o vocalista usa fralda? Olha, aquilo, aí eu falei, eu vou respirar, porque assim, uma coisa que eu aprendi com o Boechat é não dar palco para babaca, para idiota, entendeu? Então eu falei, eu não vou compartilhar esse vídeo e tudo. E a Adriana Monteiro fez um post maravilhoso falando disso e de todos os outros ativismos, o que é que tem a ver com isso. Ela falou de quando a gente desceu o pau no velho da van lá, porque ele estava criticando o piso tátil, e mesmo assim pessoas do nosso meio vieram defender o velho da van, falar que ele estava sendo mal interpretado, que a gente estava vendo, enfim, chifre em cabeça de cavalo. Já tinha tido um vídeo dessa dupla de comediantes, eles estavam ridicularizando o estupro de mulher com deficiência. Eles falando que transar com mulher com deficiência é bom porque com deficiência mental é bom porque elas não falam, elas só gemem. Então, assim, os caras já são reincidentes, né? E eles fazem muita piadinha com pessoa com síndrome de Down, eles fazem piadinha com pessoa que tem dependência química, já fizeram com Fábio Assunção e tudo. Então, assim, eles já mostraram muito o caráter deles. E eu acho, assim, só para finalizar o meu ponto, é que no Brasil a gente faz uma confusão muito grande com a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, você pode falar o que você quiser. Verdade até a primeira página. Porque a segunda página é: se alguém se sentiu ofendido, pode te processar por danos morais. Se você, na sua fala, em que você usou a sua liberdade de expressão, você estiver cometendo preconceito do tipo capacitismo, preconceito contra a pessoa com deficiência, ou racismo, você está cometendo um crime. Então, ok, tem liberdade de expressão? Tem, mas você pode arcar com as consequências se com a sua liberdade de expressão você estiver cometendo um crime. É isso. E foi o caso desses dois aí. Eu não compartilhei, eu fui muito marcada também senti essa pressão das pessoas para que eu desse uma resposta. Também não me sinto obrigada a dar resposta de tudo, mas principalmente nesse caso eu optei por não dar resposta por causa disso que tu falou antes, assim, eu não quero dar palco para isso, né? E eu tô vendo tantas coisas tão graves acontecerem nesse momento, que não são, assim, capacitismo tão descarado, mas é um capacitismo muito mais profundo e muito mais perigoso, que vai, inclusive, matar pessoas com deficiência. E tô vendo tão pouco o ativismo se movimentar, que eu fiquei meio irritada com a grande movimentação do ativismo em função desse vídeo, no momento que está acontecendo, porque esse vídeo assim, é o capacitismo recreativo, vamos dizer, né? É um capacitismo, né, que tem que ser combatido, que é horroroso, que é violento e que é sim um crime. Mas existe um outro capacitismo, que é um capacitismo extremamente mais profundo, mas que vai pegar o quê? As camadas das pessoas com deficiência pobres, e aí esse nosso ativismo meio que não olha para isso, que me irritou um pouco essa discrepância, assim, do movimento do ativismo numa situação e dos movimentos na outra. E aí eu fiquei quieta para pensar um pouco sobre isso, assim. E também fiquei pensando que algumas pessoas que são de famílias atípicas, que são mães atípicas ou pais atípicos, e algumas pessoas, inclusive, que são bem conhecidas, né, e são bem conhecidas e se colocam como ativistas da inclusão e tal, ficaram muito chocadas com essas piadas, mas não ficariam se as piadas fossem racistas. Se fossem piadas homofóbicas, provavelmente estariam dando risada ou provavelmente estariam, inclusive, fazendo elas também. Então, todos esses pensamentos me ocorreram, assim, quando eu comecei a ver a grande movimentação em torno desse vídeo, e eu optei pelo silêncio para pensar sobre tudo isso, né? A gente que fala de capacitismo numa frequência bastante, né, assim, sempre,
Quando acontecem essas coisas, meio que a gente já viu isso acontecer, né? Isso não é o que mais me assusta. O que mais me assusta é as pessoas com deficiência morrendo na periferia porque não têm acesso a nada, né? O que mais me assusta são outras formas. Então, me bateu tudo isso e aí até bateu com uma vontade nossa de falar sobre capacitismo e aqui estamos juntando todas essas coisas, essas confusões, esses pensamentos. E o que eu gosto de falar sempre quando a gente vai tocar em capacitismo, Déia, é que capacitismo não é um conceito fechado, né? A gente tá conceituando o capacitismo, a gente está compreendendo o capacitismo à medida que pessoas com deficiência falam mais sobre isso, à medida que a gente levanta das nossas experiências um pouco mais sobre isso. Então, para mim, falar de capacitismo é sempre um debate aberto, assim, né? Para pensar junto, por isso também pessoas que estão aqui hoje com a gente, comentem, façam perguntas, falem com a gente sobre isso, porque esse é um tema para a gente discutir mesmo. Sim, só para encerrar o ponto da Lau, complementando uma coisa, o que me irrita no ativismo, principalmente no autismo, é assim, fulano xingou o outro de autista. Meu Deus, 1 milhão de posts, que absurdo, porque xingar de autista é capacitismo, que horror, etc e tal. Aí o velho da van faz o que ele fez. Não, mas veja bem, ele está sendo mal interpretado. Porque ele estava só falando da burocracia, ele não estava reclamando de ter que botar o piso tátil. Então fica parecendo que a indignação é seletiva. Por exemplo, toda vez que alguém xinga de autista, um auê danado, todo mundo marcando, fala alguma coisa que a pessoa, o ministro, não sei o que, xingou de autista. Agora, reforma da Previdência, que meteu o garfão nos direitos das pessoas com deficiência. Teve muitos, se bobear, a maioria dos ativistas do autismo não abriu a boca para falar a respeito. BPC, a briga para ampliar o limite de meio salário mínimo pessoa, de 1/4 do salário mínimo pessoa para meio salário mínimo pessoa. Parece que não estava acontecendo nada. Nada, entendeu? Agora, vai alguém xingar alguém de autista. Ah, minha filha, aí a internet cai, o mundo do autismo cai, entendeu? Então é indignação seletiva mesmo. Esse ativismo seletivo, ele me preocupa, sempre me preocupou. Eu acho que quando a gente mergulha e começa a fazer um trabalho de ativismo, e quando a gente está falando de inclusão, a gente obrigatoriamente está falando de diversidade, a gente obrigatoriamente está falando de gente, e aí tem uma série de posicionamentos nossos que precisam ser coerentes com essa conversa, né? Então, eu vejo um ativismo da inclusão muito incoerente, muitas vezes muito privilegiado, é um ativismo de classe média, são as pessoas que acessam a conversa sobre a inclusão, e aí bate de novo no lugar que a gente estava falando no Corona News, privilégios e privilégios que ninguém quer tocar, que ninguém quer conversar. Então, BPC que bate lá nas mães atípicas, que são invisíveis para as próprias mães atípicas, porque são as mães atípicas pobres, ninguém fala nada, tá tudo certo, não bateu no meu, tá tudo certo. Aí bate no seu, todo mundo se une e faz um escarcéu, mas é aquilo, é redes sociais, então, não sei, eu acho que são coisas para a gente questionar, assim, eu questiono a todo momento, eu questiono o meu próprio trabalho a todo momento, então eu questiono tudo que acontece, acho que essa conversa precisa se aprofundar, sempre, é sobre se aprofundar. E aí, pensando em conceituar um pouco, porque sempre que a gente fala de capacitismo tem alguém que pergunta, mas o que é capacitismo? Mas onde é que saiu essa palavra? Mas né? Então, eu sempre penso que pode ter alguém assistindo que, de fato, não sabe o que é capacitismo. O capacitismo é um nome que a gente dá para o preconceito contra a pessoa com deficiência. O nosso preconceito enquanto sociedade, né? Ele é a ideia, basicamente, ele é a ideia do que a gente já estava falando antes também, que a pessoa com deficiência é uma pessoa fora do padrão definido como perfeito. É uma pessoa que vai ser vista como inválida, como incapaz. Que tem problema, essa expressão tem problema. Ela é uma categoria subhumana, ela não chegou no humano, ela fica no subhumano dentro da ideia do capacitismo. Então, nesse contexto, características que são muitas vezes naturais, de nascença, muitas vezes, condições humanas vão ser vistas pela sociedade como um todo como algo que precisa ser superado, corrigido, assim, né? Uma pessoa que precisa ser corrigida, porque não está bom como ela está. É muito comum, por exemplo, meu filho que sofreu um AVC, que as pessoas, quando descobrem que ele sofreu um AVC, me perguntando, digam alguma coisa do tipo, não te preocupa, logo ele vai ficar zerado. Ou, não te preocupa, logo ele vai ficar bom, né? Como se ele não tivesse bom como ele é, e ele está ótimo como ele é. Então, essa ideia de que é uma pessoa que precisa ser corrigida, que é uma ideia muito perigosa, porque vai gerar níveis de intervenções ao longo da história em cima dessas pessoas, brutais, violentos, inclusive assassinos, né? Tentando corrigir uma pessoa que é só como ela é.
E uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu acho que poucas pessoas pensam dessa forma, e eu acho que é uma virada de chave boa para a nossa conversa, é que, na verdade, a pessoa se torna uma pessoa com deficiência no encontro com o mundo. Ela é como ela é. E aí, quando ela se encontra com um mundo que é feito apenas para um padrão de gente, um padrão inventado de pessoas, que são essas pessoas que estão no poder, né? Quando ela se encontra com esse mundo que não é capaz de acolhê-la, ela se torna uma pessoa com deficiência, né? E é muito mais fácil para a sociedade jogar a deficiência na pessoa, porque daí esse problema é um problema que nós não somos responsáveis, que nós não precisamos nos responsabilizar em tratar, em mudar, em transformar. É um problema da pessoa, a pessoa é deficiente. Quando, na verdade, o mundo é deficiente. E sim, é responsabilidade de todos nós transformá-los ele num lugar que seja acolhedor e possível para toda e qualquer pessoa. Né? Então, eu gosto muito dessa visão de que a pessoa não nasce com deficiência, ela se torna com deficiência à medida que ela se encontra com um mundo que esse sim é deficiente, extremamente, e aí, mais uma vez, dentro dos meus privilégios, ninguém quer assumir isso e mudar, né? Gente, desculpa, porque marido tá que passa para lá e para cá, aqui atrás de mim, é porque o Theo já saiu do quarto umas 20 vezes, ele não quer dormir. A gente vai ter que passar lá e para mais tarde ainda, até ele voltar o reloginho dele ao normal. O marido nem jantou ainda, coitado, não tá conseguindo nem jantar porque tá ali socorrendo o Theo. Mas, enfim, eu fico pensando assim, e a gente já discutiu isso um pouco, como que o capacitismo, porque é uma coisa normal na sociedade, assim como a gente cresce racista e tudo, porque é uma coisa de estrutura da sociedade, a gente cresce capacitista, né? A gente nunca conviveu com pessoas com deficiência na escola, quando a gente era pequena, então não tem como a gente encarar isso como parte da diversidade humana nem a pau, a gente fica achando que se está separado, se a gente não vê, é porque é para ficar separado, porque é uma coisa ruim. Então, como que isso influencia no sofrimento que a gente tem quando o filho da gente é diagnosticado com uma deficiência? Né? E eu e a Lau, a gente já trocou muita figurinha nesse sentido, sobre, será que eu teria sofrido tanto, óbvio que algum sofrimento vai ter, óbvio, né? A gente tem lá o que a gente imagina e a decepção sempre acontece, a gente idealiza demais. Mas o quanto que esse sofrimento poderia ser menor se eu tivesse convivido muito com crianças com deficiência quando era criança, se tivesse coleguinha com deficiência na escola, então já acendeu a luz de novo, se tivesse amigo com deficiência na adolescência, será que esse sofrimento que eu tive do diagnóstico, que eu até já falei que parecia uma pequena morte, será que seria tão grande assim esse sofrimento? Eu acho que não, né? A gente já conversou bastante sobre isso, assim. Eu acho que o capacitismo é alimentado justamente dessa não convivência, né? A gente não aprende a respeitar pessoas e a ter afeto por pessoas que não existem na nossa vida. A gente não aprende a entender que elas existem em papel, em aula, isso não existe, né? Então, assim, obviamente eu sempre soube que existiam pessoas com deficiência no mundo, mas o fato delas não existirem na minha vida, e elas não existiram na minha vida por 25 anos, me fez ter uma fantasia por muito tempo de que elas eram muito poucas, que era pouca gente, que era um número irrelevante de pessoas, né? Quando eu descubro, já com o João, quando eu descubro que, na verdade, são 1 bilhão de pessoas no mundo, e para quem não sabe, a população mundial é de 7 bilhões e meio, mais ou menos, então só para ter uma ideia do parâmetro disso, isso me chocou muito. Aí quando eu continuei pesquisando, descobri que no Brasil são 24% da população, ou seja, um quarto, eu comecei a me fazer perguntas do tipo, como eu posso ter vivido 25 anos sem conviver com um quarto da população? Aonde estão essas pessoas, né? Então, existe uma manutenção do capacitismo que é silenciosa e que a gente nem sabe que a gente está se criando capacitista, né? A gente nem sabe, ela vai indo nas entrelinhas, assim. Por isso que eu faço a afirmativa de que toda mãe atípica é potencialmente capacitista. E às vezes as pessoas ficam muito chocadas com essa frase, mas é porque nós fomos educadas nessa sociedade. Não precisa alguém ter vindo e dito para nós, olha só, a pessoa com deficiência é subhumana. Não, ninguém nos disse isso. Mas a gente viu em atitudes dos adultos. A gente viu quando a gente perguntou para nossa mãe por que aquela pessoa estava na cadeira de rodas, a nossa mãe nos arrancou dali e falou, não pergunta. A gente foi percebendo coisas no caminho, né? A Então, gente toda ouvia mãe... retardado como xingamento. Fulano é Exatamente. mongol. Quando era criança, se usava muito isso. Fulano é mongol. Não, o próprio retardada, né? Sim. Sempre que a gente usa cego e surdo também é muito usado. Tu tá cego?
né? Tu tá surdo, tipo assim, numa discussão. Então, isso é muito comum. Sempre que a gente usa uma característica de uma deficiência como um xingamento ou como até uma brincadeira, né, de muito mau gosto. Falando com uma pessoa típica, a gente está sendo capacitista, né? A gente está usando a condição de uma pessoa como se fosse algo ruim, como se fosse algo que diminua aquela pessoa que a gente está xingando, né? Então, eu acho que o capacitismo, ele tem isso, assim, ele passa muitas vezes por umas entrelinhas que ele quase fica invisível, e ele passa muitas vezes também por um outro caminho, que é o caminho da caridade e da benevolência. Assim. Ele também se esconde muito nesse caminho da caridade e da benevolência. Então, às vezes é difícil entender capacitismo, né? Por isso que é tão importante a gente falar cada vez mais sobre isso. Tem uma pergunta muito boa aqui, que eu acho que merece uma resposta, que é pergunta de ignorante. Não é ignorante não, Aline, você não é obrigada a saber. Por isso que a gente está aqui tentando ajudar. Ao levar minha filha autista nos terapeutas, com o objetivo de se aprender a socializar como os outros, falar como os outros, brincar como os outros, ser como os outros, estou sendo capacitista? Aline, o que eu acho, tá? Eu acho que o objetivo das terapias tem que ser ajudar o seu filho, a sua filha, a desenvolver habilidades que são importantes, que vão dar para ela mais autonomia, né? Que vão facilitar algumas coisas para ela. O objetivo da terapia não pode ser fazer com que ela seja como os outros, porque isso sim é capacitismo, tá? Então não é muita gente fala, então vou deixar, isso é conformismo, não vou levar nas terapias. Não, aí você está falhando como mãe, né? Hoje em dia tem abordagens para você. A criança não fala, você pode ajudar ela a ter uma comunicação alternativa. O autista, principalmente, tem muitas questões sensoriais e tem terapias que ajudam com essa questão sensorial, mas nunca o objetivo deve ser ele ser igual aos outros. E eu faço um baita meia-culpa aqui, porque quando o Theo foi diagnosticado e era pequenininho, eu achava que ele ia ficar menos autista. Eu levava para terapia para ele ficar menos autista, né? Para ele ficar um autista leve. E eu sofri uma decepção muito grande quando eu percebi que isso não ia acontecer. E no final das contas era capacitismo meu. Eu ficar idealizando, primeiro eu idealizei o filho perfeito, depois que não veio aquele perfeito que eu imaginava, eu ficava idealizando que ele ia ser autista leve. E não era nada disso. Né? Então você tem que ver qual que é o objetivo da terapia. Se for para ajudar a desenvolver habilidades, dar mais autonomia, beleza. Agora, ser igual aos outros é capacitismo, sim. Muitas mães me perguntaram isso. Teve uma vez que eu escrevi um texto de capacitismo e veio muito essa pergunta. Tá, então mães que buscam tratamento são capacitistas? E eu falei muito sobre isso, assim. Depende muito da intenção, daquilo que está dentro dessa mãe, né? Se a intenção dessa mãe é consertar esse filho, sim, ela está tendo uma abordagem capacitista, ela está fazendo um olhar capacitista. Então, assim, o que eu queria contar, assim, quando o João teve o AVC, o meu primeiro impulso pós-AVC, né, sair do hospital, começar a fazer terapias e tal, eu tinha muito determinado o que eu queria que o João acontecesse, né? Eu quero que o João volte a andar, eu quero que o João volte a falar, e eu só vou ser feliz quando essas duas coisas acontecerem. E eu queria muito, na verdade, que o João voltasse a se encaixar na caixinha do padrão, do perfeito, do aceito, do normal, né? Eu queria urgentemente que isso acontecesse, porque eu não estava conseguindo lidar com aquela situação. E eu estava sendo muito capacitista com ele. E com o tempo eu percebi, primeiro, que eu não ia ter controle sobre isso, que isso era sobre o João, a história dele, o ritmo do corpo dele, as capacidades dele. E aí, em segundo lugar, eu percebi que eu não estava olhando para ele em nenhum momento. Que aquelas expectativas eram sobre mim mesma, né? Então, sobre o que eu desejava e não sobre quem era o meu filho. Então, para mim, foi um processo de descobrir o capacitismo em mim mesma, foi um processo também de me dar conta de que eu não estava olhando o suficiente para o João enquanto pessoa. E é muito difícil, tá? Eu queria dizer isso, assim, que todas as mães, em algum momento, vão ser capacitistas. O capacitismo escapa, às vezes, entre os nossos dedos, assim. Porque é isso, a gente foi criadas com esse pensamento. É um processo de se educar, estudar, pensar e repensar as nossas próprias atitudes e sentimentos, que a gente vai desfazendo os nozinhos do capacitismo aos poucos. Então, não é para uma mãe sair dessa live se sentindo mega culpada, meu Deus, que horror o que eu estou fazendo, o que eu sinto e tal. É para a gente conseguir se perceber, olhar para dentro e se dar conta com muito carinho com a gente mesma, que a gente pode e é capaz de desfazer isso aos poucos. Né? Pensar sobre isso é um grande caminho para desfazer ao invés de negar de cara, assim. Então, eu acho que a busca, bem que a Déia falou, a busca pelas terapias é sempre uma busca de desenvolvimento, mas é olhando para os nossos filhos, é o desenvolvimento do João, não é o desenvolvimento de todo o resto, não é o desenvolvimento das crianças atípicas, nem das outras atípicas que eu conheço.
É sobre o João aquilo ali, né? O que a gente vai conseguir fazer esse ano? O que a gente vai conseguir fazer nesse semestre? E é sobre ele alcançar aquilo que é melhor para ele, assim, aquilo que vai deixar ele com mais possibilidade de independência, de felicidade, mas para ele, não para nós, não para satisfazer uma expectativa e uma frustração nossa. Tem uma outra pergunta bacana aqui, que é da Ayla, mãe das gêmeas. Odeio palavras pejorativas como coitadinho, doentinho, aleijado. Quando usam termos desse tipo, é capacitismo? Bem, Na verdade, assim, o capacitismo esse que vem do externo, ele tem, para mim, ele tem 3 grandes partes, assim, né? 3 grandes versões. A primeira é a do coitadinho, que é essa versão do capacitismo que ela vai detonar a pessoa antes mesmo de deixar ela se apresentar. Então, eu já vou diminuir essa pessoa sem deixar que ela nem me conte quem ela é. Eu já parto do princípio de que ela não é capaz, de que ela não consegue, de que ela é menos, de que ela precisa de uma tutela social. Eu já parto desse princípio, né? Então, tem muita gente que chega para mim, o João usa cadeira de rodas, ele é um cadeirante, e aí as pessoas já chegam para mim e perguntam, ele entende alguma coisa? Então, elas olham ele na cadeira e isso já faz elas pensarem que ele não deve entender nada. Elas já partem desse princípio. Então, isso sim é capacitismo. Tem uma outra face do capacitismo que é a versão do doente, né? Que é tratar a pessoa com deficiência como doente. E nem sempre, aliás, em muitos casos, deficiência e doença não andam juntos e absolutamente não são a mesma coisa. Então, deficiência não é uma doença, é uma condição. Como qualquer condição, ela pode evoluir, ela pode mudar, ela pode se adaptar, mas não é nunca sobre curar. E o discurso da doença é sempre sobre curar, e ela é muito perigosa, porque nesse caminho se criaram várias coisas, como o MMS, que a Déia lutou tanto contra, né? Que falavam muito sobre cura, né? E a deficiência não é uma coisa que a gente vai curar, é uma coisa que a gente vai se adaptar, evoluir, enfim. E a última versão é a versão do herói, que é a coisa do super-herói, né? ou do anjo, De ser tratado como... Eu gostaria que a gente observasse que tanto na versão do coitadinho, ou do doente, ou do anjo, como a Déia lembrou, ou do herói, a gente está sempre retirando a pessoa com deficiência do lugar de pessoa, né? Do direito dela de ser só uma pessoa, só um menino, só uma criança. Ela está sempre num outro lugar, e não num lugar onde está todo o resto das pessoas. Então, a versão do herói, para mim, é a mais hipócrita, porque a mesma sociedade que impõe uma série de obstáculos na vida da pessoa com deficiência e não faz a menor questão de tirar eles desse lugar, né, desses obstáculos, é a sociedade que vai entregar medalhas para a pessoa com deficiência que conseguir passar de com muito esforço, exausto, sozinho. Então, passou de a gente vai te entregar uma medalha. A mesma sociedade que poderia mudar essa estrutura e simplesmente retirar o obstáculo. Então, parece uma coisa meio... quase um prazer da dor do outro, sabe? A gente não vai arrumar nossa calçada, mas quem conseguir atravessar ela, a gente bate palma, faz vídeo e bota no YouTube. Hoje veio parar um vídeo na minha timeline no Twitter, daqueles assim porque o fulano, e ele tem alguma deficiência motora, sabe? O fulano, ele está desempregado e o governo negou o benefício dele, mas ele não se cansa. Todo dia ele está nas ruas trabalhando, vendendo bala, e aí aparecia assim, qual o seu problema mesmo? Quase tive um troço, aí eu não aguentei, fui lá comentar, falei, isso é capacitista. As pessoas com deficiência odeiam esse tipo de comparação, porque a questão ali é a falta de acessibilidade, a falta da presença do Estado, não é uma questão de problema, você não se refere à pessoa como se ela tivesse problema, para começar, né? Eu fiquei muito irritada com aquilo. Mas é a coisa mais comum, e parar na timeline da gente esses vídeos de pessoa que não tem as pernas, mas está lá levantando peso, e aí é o famoso pornô de inspiração, né? Isso é insuportável, gente. Não, e além de capacitismo, é uma coisa tão cruel, porque na verdade tu usa a deficiência de uma pessoa e a história de uma pessoa que tu nem conhece para o teu bem-estar, né? É para te inspirar. Então, tu usa uma pessoa, ignorando completamente a subjetividade dela, a história dela, enfim, tudo isso, para colocá-la a serviço de outras pessoas. Mais uma vez a sub-humana, né? Que está colocada ali como serviço e não como para contar a própria história. É bem complexo, assim. O Vinícius está falando que tem muito ativista capacitista. Tem, amor. Tem muito. Mas jamais abrirei minha boca, né? Enfim. Tá cheio.
Né? Vamos mudar de assunto. Tem uma pergunta muito boa aqui, amiga. E como as mães típicas podem ensinar seus filhos a conhecer, conviver e se relacionar com crianças atípicas sem preconceitos? Qual a melhor forma de falar sobre isso sem ser preconceituoso ou capacitista? Para começar o meu livro, tá? Meu amigo faz isso, só que a lojinha está de férias durante a quarentena. Mas eu acho importante, a gente tem muita mãe que fala assim, porque o amiguinho do meu colega, do meu filho na escola, ele é cadeirante. Como é que eu falo para ele do amiguinho? Eu falo pelo nome? Chamo o amiguinho pelo nome? Como é que eu falo que o amiguinho dele é especial? Não, cara, especial segrega. Especial dá a impressão de que ele não pode brincar com os outros, de que ele não pode conviver com os outros, de que ele não pode estar com os outros, ele é especial. Por mais que pareça bonitinho, você fala, ai, filho, cuida do coleguinha porque ele é especial. Na verdade, cria uma segregação na cabeça da criança. E assim, o que você deve fazer é esperar as dúvidas surgirem, porque em algum momento ele vai perguntar alguma coisa, ele vai ter curiosidade. Mãe, por que o fulaninho baba? Mãe, por que o fulaninho fica numa cadeira de rodas? Por que o fulaninho não fala e faz um monte de barulho? E aí é a hora de responder da forma mais natural possível, sabe? Ele não fala ainda porque ele está aprendendo a falar. Ele anda de cadeira de rodas porque tem gente de todos os tipos. Tem gente que anda com as pernas, tem gente que anda com a cadeira. A cadeira é uma outra forma de se movimentar. Ele baba porque ele ainda não aprendeu a segurar a baba direito dentro da boca, entendeu? É isso, pessoas são diferentes, as pessoas aprendem as coisas em tempos diferentes, as pessoas têm habilidades diferentes e dificuldades diferentes. O filho típico de uma pessoa também vai ter dificuldades, entendeu? Elas só são diferentes mesmo. Eu acho que é muito sobre esse discurso. E, na verdade, assim, eu tenho uma opinião que é bem minha, tá? Eu trabalhei muito tempo com escolas, assim. Eu acho que a gente precisa conversar menos com as crianças sobre isso. Eu acho que elas precisam conviver mais. E eu acho que a gente só tem que falar alguma coisa se a criança realmente trouxer a demanda de conversar sobre isso. Se o seu filho não falar nada, ele tem um colega que tem autismo, ou ele tem um colega que é cadeirante, ele simplesmente não te falou nada, não puxa esse assunto. Deixa ele tratar isso com naturalidade, porque somos nós que não sabemos tratar isso com naturalidade, porque nós não tivemos o coleguinha, né? Nós não estudamos com coleguinha na nossa escola. Então, assim... Dani, olá! Mas... eu acho que, se a criança não trouxe a demanda de conversar sobre isso, não converse sobre isso. Se você foi num parquinho e tem uma criança com deficiência, não fale, meu filho, vá brincar com a criança com deficiência. Não, aproxima como você aproximaria de qualquer outra criança, né? Se seu filho levantar a pergunta, aí você tenta responder. Mas, assim, eu acho que às vezes a gente tenta responder e estraga tudo, sabe? Eu já ouvi mães, por exemplo, respondendo para o filho por que o João está na cadeira de rodas, por exemplo, porque ele está aprendendo a andar. Só que o João não está aprendendo a andar e possivelmente o João nunca vai andar. Então, essa não é uma boa resposta. Então, eu acho assim que às vezes a gente fica com muito medo enquanto adultos, é como se a gente fosse obrigado a ter todas as respostas para os nossos filhos. E às vezes falar não sei para o nosso filho é ótimo. Olha só, meu amor, eu não sei por que o colega está na cadeira de rodas, mas tu quer ele perguntar? Tu quer que eu converse com a mamãe dele? E aí, quem sabe, isso até posso ajudar a aproximar essas crianças. Não tem nada de constrangedor, para mim, pelo menos, posso falar sobre mim, em responder as respostas das crianças, desde que sejam filtradas pelos seus adultos ao redor. Não tem nada de constrangedor. As perguntas das crianças são extremamente espontâneas, né? Eu me constranjo mais com as perguntas dos adultos. Mas, assim, o lance é esse. Eu acho que a gente precisa deixar as crianças conviverem. Quanto mais elas conviverem, menos dúvidas vão surgir, né? A maioria das vezes que as crianças convivem com o João, eu vejo que não vem delas as questões. Vem dos adultos as questões, né? A gente estraga as crianças nesse sentido. Aí eu queria só dizer um parênteses aqui, o Daniel Gonçalves falou com a gente, sexta-feira o Dani vai estar com a gente na nossa live, na nossa live de sexta, que é com vinho sempre, com birita ou com alguma coisa, mas quem quiser pode tomar seu leite de coco, não tem problema. Nós vamos ter um convidado, Dani, que é cineasta, e a gente vai estar comentando alguns filmes, principalmente 37 Segundos e o Creep Camp, que a gente já falou aqui antes, mas a gente vai comentar sobre outros filmes, outras séries que tem representatividade, tem pessoas com deficiência como personagens, e a gente vai discutir isso, a importância da representatividade nos filmes, nas séries, na arte, enfim, a gente vai falar sobre isso, vai ser um papo bem gostoso com o Dani, que deixou aqui o recado, que coitadinho. Eu não posso repetir, Dani, eu acho que não posso. Não vai rolar censura, não. Eu achei boa esse ponto da Ayla, porque isso também é capacitismo, né? As pessoas acham ruim quando a gente diz que não quer ser chamada de guerreira. Por que a mulher é chamada de guerreira?
porque ela tem que se virar nos 30, porque foi, desculpa, gente, em muitos casos é isso que acontece, abandonada pelo parceiro quando o filho foi diagnosticado, porque ela não consegue manter um emprego estável, porque ela que fica responsável por levar o filho nas terapias, por socorrer o filho se ele tiver uma necessidade médica, por trocar a sonda, né? Porque ela depende do BPC e aí ela não consegue trabalhar porque senão cortam o BPC. Isso é ser guerreira? Eu falo para vocês que isso é ser abandonada pelo Estado, pela sociedade, por isso tudo. Se tivesse apoio, né? Se tivesse suporte, se todo mundo fizesse o que deve fazer, que é, a gente tem uma sociedade e um Estado para que a gente cuide uns dos outros, ninguém ia ser chamada de guerreira. Então, para mim, é o elogio mais hipócrita que tem na vida, que as pessoas te dão um tapinha nas costas, fala guerreira e sai, vai embora, tipo, se vira aí. E vai embora, exatamente. Eu sempre faço essa pergunta, assim, quantas pessoas, para as mães que gostam de serem chamadas de guerreiras, né, e eu respeito muito, acho que esse é um lugar super delicado, assim, mas eu sempre pergunto para elas, tá, mas vamos fazer uma reflexão juntas aqui. Quantas das pessoas que te chamam de guerreira, de fato te ajudam, de fato te acolhem, de fato estão do seu lado, né? Porque é uma coisa assim, bem que tu disse, chama de guerreira e vaza, né? Chama de guerreira e deixa lá a guerreira se virar. Chamar de guerreira é quase decretar que a pessoa vai ter que viver, a mulher vai viver isso sozinha, e que vai ser difícil e que vai ser dolorido, e aí a medalha de consolação é ser chamada de guerreira pela sociedade que deixou ela sozinha. Então cai bastante no mesmo lugar da história de chamar de herói a pessoa com deficiência. É a mesma coisa. Cai no mesmo lugar. Deixa eu te dar uma medalha de consolação para te abandonar e te deixar sozinho mesmo, assim. Tem a Aline, que já tinha feito uma pergunta antes, ela respondeu aqui, ó, obrigada, manas, adorei, minha filha tem nanismo, e acredito que eu tinha começado a me tocar do meu capacitismo em relação ao nanismo. Agora que sei do autismo, preciso me dar conta novamente do meu capacitismo como se fosse sob outra perspectiva, algo assim, pensando aqui junto com vocês. Aline, existe capacitismo dentro do movimento das pessoas com deficiência, de uma deficiência para outra deficiência. Dentro do autismo, eu já notei capacitismo de autistas leves com relação a autistas severos. Por exemplo, na época em que o DSM mudou e tirou síndrome de Asperger, que era o que era chamado de autismo leve, e virou tudo autismo, virou autismo leve, moderado ou severo, teve muitos autistas que se chamavam de Asperger que não se conformaram com aquela história, quiseram manter o nome de Asperger, eu sou Asperger, porque eles não querem se ver misturados com quem é autista. Então, assim, isso também é um capacitismo dentro do próprio movimento. Não, assim, existe capacitismo de todos os lados. É muito importante que a gente fale sobre isso, né? Porque às vezes a gente fica muito focado nesse capacitismo externo, né? Que é o capacitismo que vem da pessoa que não vive isso e tal, que a gente olha muito pouco para o interno. Então, a gente tem mães extremamente capacitistas, a gente tem ativistas capacitistas, a gente tem capacitismo dentro das próprias pessoas com deficiência, de uma deficiência para outra, como a Déia falou. Eu já vi pessoas que têm deficiência motora, deficiência física, falando, mas eu não sou um retardado. Eu já vi isso foi dentro de uma parada muito louca, porque era uma palestra oficial, era uma coisa do Estado, enfim, e o cara falou isso, e é um ativista, antigo, ele é ativista, e ele falou isso na frente de todo mundo. Eu tenho aqui minha deficiência física, mas eu não sou retardado, pelo menos eu não sou retardado. Então, assim, o cara é extremamente capacitista, né? Então, a conversa de capacitismo, ela pode ocorrer em vários níveis, em várias camadas, e todas elas precisam ser olhadas, né? E também, falando disso, a gente está falando de intersecção dentro das próprias deficiências, mas eu também puxaria essa conversa, e acho que a gente vai ter uma live só para falar disso, que é essa coisa da gente olhar para esse preconceito contra a pessoa com deficiência, olhar para o capacitismo, mas não ser capaz de olhar para outros preconceitos que a gente faz e que vem da mesma base, né? A ideia inicial é a mesma, né? A coisa de colocar como subhumana algum outro tipo de gente, alguma pessoa diferente da gente, numa coisa de administrar poder, né? Deixo de fora essas pessoas e continuo aqui protegido no meu privilégio. Esse é muito louco. Voltei meu microfone. E quando olham para a pessoa e digam, tenha fé em Deus, Deus vai te curar, como tenho paralisia cerebral, eu sou psicóloga e ouço, você atende criança? Jesus. Gente, esse negócio de Deus vai te curar também é capacitismo, tá? Até tem cuidado para falar isso, porque as pessoas não vêm com a intenção ruim, né? As pessoas vêm, vou orar para Deus curar o seu filho. Eu já vi gente que é mãe de autista, tem muito seguidor no Instagram falando,
achando lindo que a menina estava orando e pedindo para Deus curar ela. E eu pensei, meu Deus, que sofrimento que essa criança está desenvolvendo dentro de si, né? Era para a mãe estar ajudando essa criança a se aceitar. Você é autista, tem muita gente autista como você, é a parte da diversidade humana, mas ao contrário, ela está reforçando e está achando bonito que a menina ajoelhe e vai orar pedindo a Deus para curar ela. Né? Você está incentivando a menina a não se aceitar como ela é. Isso não tem como dar certo, de jeito nenhum. É muito difícil essa coisa do capacitismo, porque ela realmente se mistura com religião, se mistura há muito tempo, né? Desde a Idade Média tem uma coisa que mistura a coisa do mundo todo das deficiências com religião, é castigo de Deus, é missão de Deus e tal, é coisa do demônio, então se misturou isso há muito tempo atrás. E aí continua nessa coisa. E aí, de novo, é que essa ideia de que a pessoa precisa se curar é capacitismo, misturando com religião ou não. Quando a gente está falando uma coisa na intenção de dizer que essa pessoa precisa de conserto, a gente está sendo capacitistas misturando Deus ou não misturando Deus. Né? Isso não estou querendo falar mal de religião, mas essa intenção vai ser capacitista sempre. E a coisa toda que tu falou sobre as crianças, né, esse ano foi um ano muito louco para nós aqui, assim, porque foi um ano que o João sofreu muito preconceito na escola, sofreu muito por isso, e foi um ano que eu conversei muito com ele sobre o que é inclusão, sobre o que é ser uma pessoa com deficiência, sobre o que é capacitismo, porque ele começou a me perguntar. Né? Eu já tenho 8 anos. Então, eu sempre parti do pressuposto de vou dialogar com o João. O que ele tem capacidade de entender na idade dele, ele vai entender. O que não, a gente vai dialogar muitas mais vezes sobre isso, assim. E eu percebi que o João se fortaleceu muito na coisa de se aceitar como ele é, né? Ele se fortaleceu muito quando ele entendeu que ele faz parte de um coletivo, de uma população. Quando ele entendeu que são muitas pessoas que têm algum tipo de deficiência, quando ele entendeu que tinha outros tipos de deficiência, ele começou a sacar e começou a me pedir para mostrar para ele as pessoas. Ele começou a não ser, ele criou quase um senso de orgulho de ser quem ele é. Muito louco isso, assim, que a gente está nesse processo de entender isso. Mas eu acho que isso é tão mais poderoso, né? Quando ele entende, se ele chegar no momento que ele entende, cara, eu sou como eu sou feliz como eu sou, eu me aceito como eu sou, mas eu faço terapia porque eu quero evoluir mais essa parte aqui, porque eu quero melhorar isso aqui que eu faço. É tão poderoso ele estar nesse lugar e se empoderar disso, né? Eu fico muito mal de imaginar uma criança que reza para ela mesma ser curada, assim. Isso para mim é tortura psicológica. Essa criança vai crescer não se amando, se odiando, por sinal, né? Se odiando. Se ela mesma vai se enxergar como menos que todas as outras pessoas, imagina o nível de sofrimento que isso vai gerar para essa menina, assim. Eu estava pensando aqui nas situações sutis de capacitismo, assim, uma coisa que me irrita muito e que eu já bati muita boca, principalmente com o psicólogo da linha psicanalista, na internet, é com aquele negócio de que eles não querem, diagnóstico é rótulo. Você fala, mas o Theo mesmo, ele foi num psiquiatra psicanalista, quando a gente teve as primeiras suspeitas com ele, o cara ficava assim, mas nós não vamos rotular ele, que o único rótulo que ele vai ter é Theo. Aí a gente assim, desesperado, paz, né? Mas tá, mas o que ele tem? Ele é autista? Nós não vamos rotular, não vamos rotular. E várias pessoas me procuram e falam que o médico falou que não quer rotular, a psicóloga falou que não quer rotular. Eu falei, por quê? É defeito falar que é autista? É defeito falar que tem paralisia cerebral? É defeito falar que tem deficiência intelectual? Porque, para mim, isso é capacitismo. Não vamos falar isso porque isso vai criar um rótulo. Por quê? Então, você está falando que a pessoa ser autista é uma coisa ruim, que é para ela ter vergonha dos outros, que os outros não podem saber que ela é autista. É capacitismo, sim. Outra coisa que eu vejo muito acontecer é em escola, o tal do toda criança morde, né? O meu filho nunca mordeu ninguém, eu não sei como, gente. Meu filho nunca mordeu ninguém na escola. Mas eu escuto muito relato de mãe falando que o menino mordeu uma criança uma vez e a escola já veio com um papo de que não estava sabendo lidar com o menino e que era melhor transferir o menino para outra escola. Gente, se uma criança típica morde, ok, vamos gerenciar, fala com a mãe do um, fala com a mãe do outro, isso acontece, toda criança faz isso. Agora, se a criança tem deficiência, aí o negócio multiplica o tamanho, que já vem com esse papo de não sabemos lidar com isso. É capacitismo, sim. Quando você pega coisas que toda criança faz, mas só porque a criança tem deficiência, você coloca aquilo como uma coisa muito pior do que ela é de verdade. Já me procuraram várias mães perguntando assim sobre isso. Será que eu aviso na escola, né?
crianças que têm alguns tipos de deficiência mais leves, assim, será que eu aviso? Será que isso não vai rotular? Será que eu aviso as mães? Será que não sei o quê? E eu fico pensando muito sobre isso, que o nosso silêncio, primeiro que é um silêncio do privilégio também, né? Porque é sobre quem pode não dizer, né? E assim, é um silêncio do privilégio que é um privilégio individual, eu escolher se eu vou expor ou não expor, e que coletivamente prejudica muito o movimento todo da pessoa com deficiência. Porque o grande lance é, quanto mais a gente falar sobre isso, a gente vai diminuindo os tabus. A gente vai diminuindo esse lugar do ninguém toca nisso, ninguém fala sobre isso. E a gente vai se levantando com essa força, sabe? Com essa musculatura de tipo, eu sei quem eu sou e tá tudo bem ser quem eu sou. Eu sei quem meu filho é e tá tudo bem ser quem ele é. Quando a gente esconde, parece que tem um problema, e parece que tem um problema, e a gente mesmo tá dizendo que tem um problema, porque a gente tá escondendo, a gente tá nervosa, entende? Então, eu acho que parte do pensar coletivo é começar a quebrar tudo isso. Tá, eu tô com medo, mas eu faço parte de uma rede. Se todas nós tiverem medo, a gente vai sempre ser tratadas como as que estão encurraladas, né? Se todas nós nos levantarmos, aos poucos a gente muda um pouco essa realidade. E eu sempre penso que as nossas posições não é sobre a nossa vida, é sobre a vida dos nossos filhos. É sobre como eles vão ser tratados ao longo da vida deles em uma série de situações. Então, assim, eu falo mesmo, o João tem paralisia cerebral, o João é cadeirante, para mim tá tudo certo sobre isso. Não me ofende em nada dizerem, o filho da Laura é cadeirante. Ele é. Né? Eu Como é que chego, pode eu ofender chego uma na fila coisa que meu filho é? eu chego na fila preferencial e já falo, ele é autista. Já chego assim, né? O Vinícius do comentário aqui, ele é autista também. Ele falou que a mãe dele ouviu muito essa coisa de não vamos rotular. Gente, agora eu tenho que lembrar que eu ia fazer um ponto importante, o TDAH. Não, essa coisa não vamos rotular é total, volta para casa, volta Lembrei. para dentro do armário e fica lá dentro do armário trancado, né? Lembrei o que eu ia falar. O movimento das pessoas com deficiência, ele é relativamente novo, tá? E assim, o que a gente tem de movimentos que tem a ver com identidade, que são mais antigos, são o movimento negro e o movimento LGBT. E uma coisa muito importante nos dois, que a gente tem que aprender, e que o pessoal do movimento da deficiência com certeza faz isso, é assumir o que você é, com orgulho. Eu sou negro, eu sou gay, eu sou trans, qualquer coisa dessas. Eu sou autista, eu tenho síndrome de Down, eu tenho paralisia cerebral. Eu nunca vou esquecer que no meu primeiro ano de jornalismo, a gente leu um livro do antropólogo Roberto Amata, em que ele falava da pesquisa do censo do IBGE naquela época. E que a cor, a pessoa falava a cor dela por autoidentificação, não tinha alternativas fechadas, preto, branco, pardo, não sei o quê. O entrevistador perguntava que cor você é, e aí a pessoa falava a cor que ela achava que ela era. Sabe quantas classificações de cor vieram? 137 classificações diferentes de cor. Tinha moreno, moreno escuro, moreno jambo, mulato, um monte de coisa, porque o movimento negro no Brasil ainda não era forte naquela época e as pessoas tinham, e muitas ainda têm, vergonha de se identificar falando eu sou negro. Tem gente que prefere falar eu sou pardo do que falar que eu sou negro. Eu acho que isso já melhorou, mas ainda precisa melhorar muito. Né? Quem sou eu falar do movimento negro? Eu só estou falando do que eu vi nos Estados Unidos e como está acontecendo aqui. Graças a Deus, desde que eu estava no primeiro ano de jornalismo, já avançou muito. Mas com pessoas com deficiência é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Isso faz parte da sua identidade. Então, no momento que você começar a mostrar para as pessoas que você assume quem você é, que você assume o que você é, e que você está falando isso com orgulho, que você não está escondendo porque você não tem motivo para ter vergonha, é daí que vem a força do movimento, né? É isso. Então, assim, alguns exemplos de capacitismo práticos, assim, que eu acho que sempre ajuda as pessoas, os não tão sutis, né? Mas sempre ajuda as pessoas a se acharem, assim, tipo, é capacitismo quando a gente vai ajudar uma pessoa com deficiência na rua sem perguntar antes se ela precisa de ajuda, né? A gente já parte do pressuposto que ela precisa e ponto final. É muito comum conversar com pessoas com deficiência visual e elas dizerem que estavam um dia numa esquina, pegando um ar, esperando um namorado, aguardando uma amiga, vendo a lua, e de repente passa uma pessoa, engata um braço nelas e atravessa elas de rua sem perguntar nada antes, né? Eu fico pensando na violência que é isso, no susto que tu leva, tô sendo sequestrado, tô sendo levado para onde, né? E é capacitismo também quando a gente pergunta para a pessoa com deficiência se ela quer ajuda e ela diz que não, e a gente se sente ofendido. Tipo, ai, que grosseira, ela disse que não. Não, a pessoa com deficiência tem total direito de não precisar da sua ajuda.
É muito importante que a gente entenda isso, né? É capacitismo também quando a gente vê uma pessoa com deficiência na rua, me acontece muito toda hora, e a gente só fala com a pessoa que está acompanhando ela, e não com ela diretamente. E assim, acontece muito comigo em relação ao João, né? As pessoas vêm e perguntam, por exemplo, quantos anos ele tem, ou sei lá, qual é o nome dele, em vez de perguntar para ele. Eu normalmente digo pergunta para ele, e aprendi isso com a mãe do Daniel Gonçalves. Mas também se faz isso não só com crianças com deficiência, se faz isso com adultos com deficiência. É comum que um adulto com deficiência que chega num restaurante não receba o cardápio, por exemplo. Só quem está junto com ele recebe o cardápio. Como se ele não fosse escolher fala com também. adulto com deficiência fazendo voz de bebê, né? Ai, muda o tom de voz. Não, fala com voz de bebê ou fala mais alto. Né? A pessoa é cadeirante, tem uma pessoa lá falando mais alto. Eu já ouvi tanto Gente, cego falando, cara, as não pessoas não passem gostam vergonha muito, pelos elas gritam. capacitistas. Já ouviu isso? Eu ouvi muito cego falando, cara, as pessoas acham que porque eu sou cego elas têm que gritar. Eu falo, eu sou cego, eu não sou surdo. Mas assim, tem umas Claro coisas ridículas. que é aquela ideia do capacitismo que eu falei antes, que as pessoas veem o João na cadeira de rodas e acham que por isso ele não deve entender nada. Né? É esse lugar, assim, enfim. Também é muito capacitismo quando a gente olha para uma pessoa com deficiência, que é aquilo que tu falou do vídeo, né? E a gente se sente grato pela nossa vida normal. Então, eu tô aqui olhando uma pessoa com deficiência andar no supermercado e eu me sinto grato pela minha vida normal. Capacitismo, muito capacitismo, assim, né? E tem uma clássica das grávidas, que é muito complexa, mas que eu tenho falado sobre isso pra gente pensar, que é quando a gente tá grávida e a gente diz assim, só quero que meu filho nasça perfeito. Excluindo a existência de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? Que não se encaixam nesse padrão perfeito que foi inventado por aí e que também existem e que nascem e que são filhos e que são amados e que são tudo, né? Como qualquer outro filho, assim. Também a gente já falou sobre chamar as pessoas de cego, de surdo, de retardado, de mongoloide, tudo isso é capacitismo, quando a gente usa para a pessoa que não tem deficiência. Porque, por exemplo, um dia uma mulher que é surda me disse assim, não, Laura, mas eu não me ofendo de me chamarem de surda. Sim, não é, com ela não é ofensa, mas quando tu usa para chamar uma pessoa típica, né, na intenção de xingar mesmo, de diminuir a pessoa, aí vai ser capacitismo, né? Pode Tem falar, minha. uma pergunta e um pedido. A Thaís Oliveira Rocha está pedindo. Deixa essa live salva, por favor, ela vai ficar. Isso é um dos principais motivos que a gente está fazendo as lives no Facebook e não no Instagram. E a Mônica levantou um ponto aqui que tem a questão de ser negro, vem de negro, que significa escravo, e por isso muitos preferem ser chamados de pretos. Já ouviram isso? Sim, mas é porque negro nos Estados Unidos é ofensa mesmo, é ofensa racista. Lá eles preferem falar black, eles chamam de blacks. Aqui no Brasil tem uma coisa de que as pessoas se identificam como negras, as pessoas que são do movimento, eu sou uma pessoa negra, a gente fala de pessoas negras, etc. Eles entre si costumam chamar de preto, preto, preta, etc. Agora, eu, branca, não vou ninguém de preto ou preta. Porque às vezes eles ficam meio assim, entendeu? É melhor falar, você é negro. É isso. Na verdade, assim, a gente tem um IBGE que ainda coloca negros e pardos, né? São essas as nomenclaturas do IBGE hoje. Então, oficialmente, a gente trata como negros e pardos e como se fossem coisas diferentes. Mas, assim, é muito louco quando a gente fala movimento negro, assim como a gente fala movimento da inclusão, na verdade, existem movimentos da inclusão, existem movimentos negros, eu aprendi isso com um homem que eu amo muito, e são movimentos diferentes, com linhas diferentes de pensamento, não é como se o movimento negro todo pensasse tudo igual, né? Então, existem movimentos negros que, sim, gostam muito mais de usar a palavra preto, mas existem movimentos negros que ainda usam a palavra negro, então acho que é uma coisa mais que a gente tem que ficar atentas no sentido de respeitá-los, né? Da forma com que eles querem ser respeitados. Meninas, 11 horas, acho que vamos encerrar, até porque eu acho que o Theo ainda não dormiu, e enfim, sexta-feira teremos? Sexta-feira nós teremos Daniel Gonçalves falando de representatividade. No nosso happy hour. No nosso happy hour. E eu acho que para encerrar essa conversa de capacitismo, é o que eu disse no começo, essa é uma conversa que não se encerra nunca. É um debate, é uma discussão, a gente precisa pensar capacitismo. Daí ouve umas coisas sobre capacitismo, leva para dentro da sua vida, olha para a sua história, para a sua relação com o seu filho, ou para a sua relação com as pessoas com deficiência, perceba os seus movimentos que são capacitistas, perceba onde você pode mudar esses movimentos. Então, eu acho que é um processo de reflexão sempre o capacitismo, né? Porque é uma coisa que a gente recém começou a falar.
É muito recente, mas é importante que a gente identifique. Para mim, quando eu consegui dar nome para o capacitismo, isso me mudou muito. Mudou muito tudo para mim, quando eu consegui dar nome. Porque daí eu olho e vejo, isso é capacitismo. Antes as coisas me incomodavam, mas eu não conseguia dar nome para elas. Eu não conseguia botar elas num lugar que eu conseguia entender de onde elas vinham, né? Então, é muito importante para todas as famílias que elas... a gente está batendo nessa tecla, acho que em várias lives, né, Déia? Cara, estudem, vão atrás de informação. A história das pessoas com deficiência nos conta muito. Pensar sobre capacitismo nos conta muito. Nos muda a nossa perspectiva diante dos nossos filhos. E isso pode mudar a vida deles para sempre. E muda a nossa perspectiva no mundo. Isso é muito importante. Então, é só um começo de conversa aqui. Provavelmente esse assunto vai voltar em várias lives. Olha, nossa live está internacional. A Isabel é de Portugal, gente. Uau! Me chama, Isabel, quando a pandemia acabar. Eu achei que só o João era internacional. Toda vez que o João abre uma live, aparece gente do mundo inteiro. Não, tem muita gente de Portugal que segue a minha página, eu fico muito feliz até. Meninas, meninos, tem poucos meninos aí, mas tem meninos. Muito obrigada pela companhia de vocês. Esperamos vocês sexta às 10 horas com a Daniel Gonçalves. Tragam a birita, tá? E esse assunto a gente vai acabar voltando nele, porque é meio que o assunto das nossas vidas, tá bom? Então fica tranquilo. Tem muita pergunta que a gente não conseguiu responder e tudo, mas a gente vai voltar. Eu não vejo aqui no Face. Quem quiser assistir os 2 filmes que a gente vai discutir na sexta, lembrando de novo, os nomes estão no Netflix, os 2. Um deles é 37 segundos e o outro deles é Chris Camp, em inglês. Beleza? E a live vai ficar salva, então compartilha aí na sua timeline para as pessoas verem, que é bacana, ok? Beijos. Beijo, gente. Boa noite. Deitar com o rapaz lá. Beijo. Boa noite.